Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Eu sou uma pessoa com metas e objetivos bem práticos, concretos mesmo, sabe? Mas eu também acredito que existe uma espiritualidade que nos envolve, que nos rege. Pensando no tema de carreira, hoje eu trago a xamã e astróloga Max Tovar para falar um pouco sobre a sua história e de como a espiritualidade pode influenciar na nossa carreira. Ela é decodificadora do que ela chama de mapa gestacional, um mapa que viria antes do astral. Ela é conhecida por ser mentoras de nomes como Anitta, Fernanda Souza, Vanessa Camargo, Thiaguinho, Ludmila Dyer e, claro, minha. Apertem os cintos que a estrada da Max já começou. Max, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Claro, é um prazer estar aqui. Primeiro eu quero agradecer super você, Thaís, por esse convite maravilhoso. E para todos vocês, é um prazer estar aqui. Espero trazer que os meus saberes possam colaborar com vocês aí numa percepção, numa reflexão e quem sabe numa expansão de consciência. Amém. Max, quero começar falando do tema como eu te conheci, que você é decodificadora do mapa gestacional. Exato. O que é o mapa gestacional, para quem não sabe? Porque eu me conecto muito mais com o mapa gestacional do que com o mapa astral. O que é o mapa gestacional? Bom, primeiro, o mapa astral, ele está falando sobre o dia que você nasceu. Ele é uma foto do dia que você nasceu. E ele tem uma importância, sim, porque ele descreve um ambiente externo. O mapa gestacional, ele fala sobre o ambiente interno, ou seja, quem é você que nasceu agora? De onde você veio? Como você foi fecundado? Qual o clima vibracional da sua fecundação? Ou seja, como que o seu pai e a sua mãe estavam se sentindo desde o momento da fecundação, e esse momento atrai-se energias, segundo as vibrações deles, que vão configurar o corpo energético. Então, o mapa gestacional, ele é o quê? Ele é o mapeamento das energias que você recebeu do pai e da mãe, da fecundação até o nascimento. E estas energias serão responsáveis por programar a sua lente de percepção do mundo, como você vai entender o mundo e como que você vai comportar diante de várias situações, porque essas lentes vão trazer um código de comportamento e nesse código vem a programação. Então o mapa gestacional, o que ele mostra? Ele mostra esse mapeamento da sua programação original, de como você funciona segundo essas heranças. E o nosso propósito com isso é dizer, a primeira premissa que a gente parte é o seguinte: pai e mãe não fazem a alma. A alma é a consciência única e genuína que veio do grande mistério e vai voltar para o grande mistério. Porém, ela precisa de um corpo para estar aqui. O que é o corpo? O corpo é um veículo. E esse veículo é feito pelos pais. Não só assim na genética, como a gente entende, mas desde o ponto de vista de energia, que vai gerar uma influência no astral, na mente, na emoção e no plano físico. Então, se a gente for entender, um veículo é como se fosse uma mão tem 5 dedos. Um veículo tem 5 corpos. Então, e quem é você? Algum desses? Não, você é o motorista. Você é o condutor. Então, a máxima para expansão de consciência e autogestão é eu tomar a consciência de que eu não sou o corpo, de que eu não sou a mente, de que eu não sou o resultado dos meus pais e eu sou o agente que posso utilizar isso. Mas se eu não tomo essa consciência, o que vai acontecer? Esquecido de quem eu sou ou ignorante de quem eu sou, eu vou atuar na vida segundo essa programação. Então, quando a gente lê o mapa, a gente mostra essa programação, como ela funciona e principalmente os desafios herdados pelos pais durante esse processo. E por que os desafios para nós são tão importantes? Porque os desafios, eles são o exercício da nossa musculatura espiritual, que vai desenvolver recursos pessoais
que gera o seu processo de independência, de evolução e de expansão. Tem duas situações. Ou você vai ficar envolvido, emaranhado nos desafios herdados e reproduzindo mais e mais desafios na sua vida, naquela famosa rodinha dos ratos, ou você toma consciência, toma o poder do seu lugar de consciência e passa a atuar sobre o desafio. Uma coisa interessante, Thaís, que a tendência do cérebro humano é evitar conflitos e problemas. Sim. Independente da pessoa, signo, isso, aquilo. Então, quando eu falo desafio, a pessoa fala, ai, que preguiça, ai, Max, vai demorar, que desafio. Então, a gente precisa de tirar as crenças de que desafio é uma coisa difícil e uma coisa ruim. Quando eu coloco que o desafio é a parte que me cabe no meu desenvolvimento pessoal, eu posso abraçar o desafio. E quando eu abraço o desafio, no sentido de superá-lo, eu desenvolvo recursos, habilidades, competências para mim, que vão ser absolutamente indispensáveis para o meu desenvolvimento e o meu propósito na vida. Então, quando a pessoa fala de propósito, a gente fala assim, todo mundo quer saber o propósito. Qual é o meu propósito? Meu propósito. Eu venho falando disso há mais de 30 anos, mas há poucos anos entrou no comum, assim, no senso comum dos coaches. Popularizou. Dos coaches falar sobre propósito. Então, eu trago algumas reflexões sobre isso. E o que eu quero dizer? Sempre quando se fala sobre propósito, as pessoas estão falando assim, então, qual que é o meu propósito? Fazer o quê? Fazer o quê? Lá fora. É como se estivesse apontando lá fora. E eu chamo isso de propósito 2. Então, eu chamo propósito 1. Então, a gente tem que ir no propósito 1. Qual que é o propósito 1? Segundo os nossos estudos, é manifestar quem eu sou através do meu veículo. Porque se eu não manifestar quem eu sou através do meu veículo, eu vou repetir as informações recebidas através do meu veículo. Então, não estou fazendo diferente. Eu só estou repetindo ou negando determinadas influências. Eu não estou atuando. Eu não estou sendo um agente na minha própria vida. Eu estou sendo um reagente. Ou seja, estou reagindo a uma programação, a uma informação. Então, não estou naquele lugar poderoso de mim mesmo. Então, esse ponto é muito importante. Quando eu estou nesse lugar poderoso de mim mesmo, e eu posso ir conquistando esse lugar, como num processo escalonário, eu subo um degrau, depois outro degrau, e à medida em que eu vou conquistando esse lugar, eu vou adquirindo um lugar de confiança. Sabe assim, as pessoas falam, eu quero ter segurança, eu quero ter confiança. O que pode trazer segurança e confiança, de fato, para uma pessoa? O que pode? Pensa comigo. Às vezes a pessoa pensa, confiança porque se eu for bonita, se eu for inteligente, se eu for assim, ou se eu tiver segura, se eu tiver dinheiro, se eu tiver alguém que me... A gente põe sempre fora. No externo. No externo. É verdade. Certo? É verdade. E isso é uma armadilha. É uma ilusão, porque quando você conquista, vem um vazio. E até pior, é uma armadilha. Só do que uma ilusão. É uma armadilha. Que você pode ficar preso e sempre na dependência de externo. Quando eu fiz o meu mapa gestacional, eu pensei, ferrou, tô lascada, tá tudo errado comigo. Eu senti assim, que cada ponto que você falava, você sente isso, você sente aquilo. Eu falava, meu Deus, ela tá certa, mas é muita coisa para eu arrumar. Eu senti uma desilusão na hora que eu fiz. E assim, hoje, que eu já trabalhei, que eu já fui no retiro, dá para mudar. O resultado que sai no mapa dá para mudar. Sim. Mas por onde que a gente começa? Primeiro, o mapa não é você, certo? Primeira coisa muito importante, e eu falo isso, né, no mapa, ó. Eu vou dizer não como você é, mas como você funciona de acordo com o que você recebeu. Eu vou dizer a sua programação, como você está programada para atuar no piloto automático. Se você, consciência, não assumir o lugar de comandância da sua vida, você vai atuar no piloto automático. E se você atuar no piloto automático, eu com esse mapeamento consigo identificar os lugares por onde você vai passar e, consequentemente, os resultados a partir daquela lente. Mas não porque é um destino pré-marcado, mas porque é uma tendência programada. Então, qual que é o grande desafio? É você assumir o lugar de programadora da sua vida. Ou seja, eu não vivo uma vida programada, eu sou o programador da minha vida. Agora, pensa comigo, Thaís. Você
é o resultado dos seus pais? Não, você é uma alma, uma consciência. Pai e mãe não fazem alma. Não tem como pai e mãe fazerem alma. Tanto que os pais se decepcionam depois e falam, nossa, que ser é esse? Quem que é esse? Sim. Se os pais pudessem, os pais interferem em comportamento, educação, no meio? Sim, tem a parte. Mas nenhuma educação, ela está acima da essência do que tem a pessoa. A essência pode ficar adormecida, que é a consciência. Mas ela tem um potencial dentro dela que pode surgir, florescer, quando assim esse indivíduo tomar a sua escolha. É verdade que o indivíduo pode passar a vida inteira sem tão identificado com o corpo, com o personagem dele, com a programação, que ele fala, eu sou assim. Pode, e consequentemente a vida dele ficar limitada dentro daquela programação, sim. Mas a nossa existência na Terra, ela tem um chamado. E um chamado é um chamado de expansão de consciência, sabe, de espiritualidade, de evolução. Então aí vem a parte que cabe a nós. Só para eu concluir. Então se você pensar assim, peraí, se eu cheguei aqui, já recebi corpo, já tem tantas coisas prontas, pensa, quantas coisas temos prontas no mundo? Uhum. O que restou para você fazer? Pensa como uma consciência. O que restou? Manejar a mim mesmo. Sim. Fazer minha gestão. Escolher agora. Então eu gosto de usar um exemplo assim. Ó. Imagina que o pai e a mãe te dão um fusquinha velho. Te deu um fusquinha 68. Tá? Tipo, te deu um fusquinha para você estudar. É 68, velha, que fusquinha capenga. Aí você pode olhar pro fusquinha e falar, nossa, que fusquinha velho, horrível. E nem cuidar dele direito e tá muito infeliz da vida com aquele fusquinha. Ou você pode falar, papai, mamãe, gratidão, foi o fusquinha que vocês deram conta de dar, era o que foi possível. Brigadão, hein? Agora o fusquinha é meu, né? É meu. Eu sou adulta agora. Porque agora só adulto pode fazer isso. A criança não vai dar conta de fazer isso, ela não está pronta. Eu sou adulto, eu posso. É meu, então agora eu vou consertar meu carrinho. Então o que é a regestação, que é o retiro que você foi fazer? Que é um retiro muito específico. Eu faço vários tipos de retiro, mas esse que você fez é especial, ele é muito específico. Porque ele é um retiro para poder fazer esse trabalho de trocar essas energias gestacionais. Então é como se fosse assim, metaforicamente, eu vou colocar o carro numa oficina e eu vou trocar essas peças e reaprender a dirigir esse carro num outro formato. Então quando eu convido a pessoa a assumir o seu lugar na sua vida, sabe? Em vez, eu gostei muito da ideia quando você fala assim, de carona, na coisa da carona, eu uso muito isso, acho a coisa do seu perfil super interessante por vários pontos que a gente pode falar, mas um deles eu falei, gente, sentar no banco de carona da própria vida, é esse o problema. Porque sentar no lugar de autoridade, assumir a autoridade, eu sou autoral, eu sou autor da minha vida. Isso deve ser pelo menos algo que você deseje. Porque se você não desejar isso, você não vai alcançar. Sim, o grande segredo é a gente pegar as rédeas, né, Max? Eu acho que você ensina isso muito bem, que o nosso protagonismo é merecido. Você consegue fazer isso. Isso, devido, inclusive. Devido. Você deve fazer isso para você mesmo, é um dever de assumir, porque se você não assume esse dever pessoal, que é o seu lugar, alguém assume por você. Aí quem? Um trauma, uma sociedade, uma crença, alguma coisa. Eu fiz o mapa em março, eu fui pro retiro em dezembro, tá? Só para vocês saberem. Então demorou para eu assumir esse protagonismo e correr atrás. Mas vocês também oferecem à sua equipe terapias. Sim, sim. Que podem ajudar no caminho de mudar esse mapa gestacional, ou não? Sim. Então, dentro do Instituto, nós temos assim, um grupo de profissionais, tá? Que trabalham com um processo que a gente chama de treinamento em neuroplasticidade energética. A neuroplasticidade é uma habilidade do cérebro de mudar caminhos neurais através de comportamento. Você pode ensinar o cérebro a fazer um novo caminho. Então, quando a gente lê o mapa gestacional, o que a gente está lendo de verdade? A gente está lendo as 12 inteligências que você herdou dos seus pais desde o momento da formação, e como que essas inteligências estão atuando na vida de acordo com essa programação, certo? Então, um exemplo. Herdei a inteligência do preto, que é a inteligência que cuida da matéria, do futuro, do plano, do dinheiro. Aí eu herdei essa inteligência e ela está fazendo um papel num lugar onde ela tem um desequilíbrio. Então, por exemplo, ela está indo para um lugar que é questionador.
certo? Então, a minha forma de lidar com dinheiro, aí já veja, a sua forma de lidar com dinheiro e com recurso, você está programado porque ou veio daqui ou daqui, a gente vai trazer a origem, então você tem uma dificuldade, ou você questiona o dinheiro, você questiona o porquê ter, você acha que é errado, você está cheio de crenças, está limitado nisso, então acaba sendo desconfortável você lidar com dinheiro. Ou seja, então a sua ideia, a sua inteligência sobre o dinheiro está conectada a algum tipo de outra informação que pode ser absolutamente limitante para você. Aí a gente reconhece essa informação porque você não muda o que você não conhece. Você precisa conhecer. Você precisa saber. Você precisa conhecer para mudar. Senão você está identificado. Sim. Certo? Isso que você teve no primeiro momento foi, nossa, é muita coisa. Às vezes é um dos sintomas que a pessoa tem. Vai demorar muito. Não necessariamente. Porque assim, o tempo de vida de evolução, gente, pra mim é o tempo de vida. Eu comecei a evoluir, tô evoluindo. Não pensei que eu parei. É um tempo de vida. Mas quando você toma um outro lugar que você fala, então isso aqui não sou eu. Então você vai fazer uma coisa que chama desidentificar. Então quando você entra nesse lugar de desidentificar, então eu posso ter um comando. Eu tenho um espaço de fazer uma intervenção. Entende? Entendo. Eu não tenho que estar no piloto automático. E aí é que começa a mudança. Então, neuroplasticidade energética é uma técnica que a gente usa antes de reprogramar, depois de reprogramar, também depois do retiro a gente sugere a pessoa para fazer, porque é para ela habituar. Depois do retiro, vamos dizer que numa imersão, a gente trocou então, que a gente faz isso, troca a inteligência do preto, por exemplo, vamos continuar nesse exemplo, por uma inteligência de um preto, um outro preto, claro, traga... que a gente passou por um processo terapêutico de rever crenças, sentimentos e emoções com relação a esse tema, por exemplo, e eu posso pegar uma outra energia com uma nova informação atual que liga o preto ao rosa, que o rosa é o prazer. Eu posso começar a lidar com a energia do dinheiro com uma forma mais alegre, mais leve, mais prazerosa, sem aquele peso. Então o que eu fiz? Eu fiz um outro caminho neural. Então a reprogramação tende a fazer isso para criar um novo caminho neural, e as práticas terapêuticas que a gente chama de treinamento dentro do Instituto é para treinar o seu cérebro nesse outro caminho. Então, em vez de dinheiro ser uma coisa pesada, dolorida, cheia de crença, pecado, dor e julgamento, ou só dinheiro, eu tenho que ter dinheiro para ser feliz, crenças que te limitam, a gente pode colocar isso num outro lugar, ou seja, criar um novo caminho. Então a neuroplasticidade seria ensinar o seu cérebro a funcionar num outro caminho. Quero compartilhar, porque eu acho que pode ajudar muita gente. Eu tinha inúmeras crenças sobre dinheiro e eu fui para trabalhar isso no retiro e a minha culpa da maternidade. Que eu tinha inúmeras questões com a maternidade e eu fui trabalhar esses dois pontos em principal, que saíram no meu mapa gestacional, mas também eu sentia no dia a dia que eram dores. Não vou abrir números aqui, mas assim, o nosso faturamento da empresa esse ano, depois que eu me reprogramei, eu acredito que foi por isso, porque não tem outra explicação, aumentou em 20 vezes. Isso é um dado. Então, assim, é uma questão que eu senti muita diferença. E eu quis te convidar hoje para vir, não porque aumentou meu faturamento em 20 vezes, mas também porque tirou minha culpa da maternidade, que não existe mais. Eu comecei a ressignificar dinheiro de uma outra forma. Hoje eu me vejo muito lidando com muita leveza com esse tema, que era um tabu para mim. E eu fiquei pensando quanta gente nem sabe que existe. E quando a gente começa a trabalhar com carreira, te vê que várias coisas não fluem para algumas pessoas. O mapa pode ajudar nisso também, né? Muito, 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 muito. E uma coisa muito interessante, em várias linhas, tá, de terapias e de estudos, se fala sobre corpo energético. Você vai ouvir isso falando na psicologia pré-perinatal, em qualquer outra linha, fala assim, então, mas tem o corpo energético, o corpo energético. E quando se fala sobre o corpo energético, de forma geral, você fala assim, a energia, mas, gente, o que é energia? A energia, essa lâmpada é uma energia? Então fica vago. Então, quando se fala de corpo energético, as pessoas falam corpo etéreo, fica mais vago ainda, né? Vem do éter, mais vago ainda. Então, para poder explicar o nosso trabalho ele está muito ligado ao quinto corpo, que é o corpo energético. E a nossa função no Instituto, a nossa expertise é decodificar o corpo energético. Então, quando todo mundo fala assim,
Vamos procurar cura. Eu quero ser um curador, vem curar, eu curo alguém. Eu tenho um pouco de incômodo com essa palavra, porque sempre a cura, ou quem procura um curador, eu estou procurando um xamã, um curador, alguém que me cure. Então, no Instituto, a gente traz muito isso, né? Minha palavra de ensinamento, de ensinança para as pessoas é, primeiro, ninguém cura ninguém, é a própria pessoa que se cura. Existe um processo, inclusive médicos, remédios e todo o sistema ajuda muito em tudo é muito útil. Mas quando o paciente não insiste, porque imagina um médico maravilhoso, te passa um remédio para dor de estômago e fala, não toma mais café, e você toma esse remédio 3 vezes por dia. Se você não tomar esse remédio, você crê que você vai melhorar? Então, todas as medicinas externas, seja da medicina acadêmica, ou seja de medicinas holísticas, todas elas vão funcionar a partir do momento que o indivíduo aceitar aquele processo. Então, ele é o agente. Se ele não aceita, não tem nada que vai poder fazer diferente. Então, a cura de fora, não, a cura vem de dentro, e o de fora é o veículo. Por isso que eu ensino muito para minha equipe e falo muito assim, gente, eu sou faxineiro dessa energia, porque eu parto do princípio que dentro desse veículo, ele tem uma alma, uma consciência que é superior. Então, o que está aqui nesse veículo, nas histórias da vida dessa pessoa que criou mágoas, dores, traumas, bloqueios, eu vou chamar de sujeira, certo? Então, o nosso trabalho de faxinar, deixa eu faxinar o que está impedindo você de ver a beleza que você é. Você toma posse da beleza que você é, da unidade que você é, do quão genuíno você é. E aí, com isso e outras ferramentas em torno, você vai ter uma excelência, porque juntou as duas partes, ferramentas XYZ e você. Inclusive, um dado curioso, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos para poder ver qual ferramenta era mais importante, sabe? Fizeram qual terapia funcionava melhor? Reiki, uma terapia comportamental, uma terapia xamânica. Aí pegaram grupos de várias terapias e fizeram os grupos de estudo para saber qual terapia era mais eficiente, ou seja, qual ferramenta era mais eficiente. Qual foi a conclusão desse estudo? Nenhuma ferramenta, o estudo mudou, nenhuma ferramenta era a mais eficiente. Eles fizeram com esse estudo uma classificação de grupos de pacientes. E eles dividiram esses grupos de pacientes em 3 níveis. Eles colocaram, tem um nível de paciente que é o nível assim, ele pega um pouco de informação, ele pega uma informação, ele pega acesso a uma ferramenta, ele pega aquilo e vai. E anda. Tem um segundo nível de paciente que é aquele, ele pega a informação, mas ele precisa da mão até um ponto de mãos dadas para ele poder sair do lugar. É o segundo tipo. E tem o terceiro tipo, que é aquele que está sentado e fala, eu quero mudar, eu queria tanto. E aí ele precisa da mão, mas ele não levanta, aí ele volta para o mesmo lugar, e nem o terapeuta, nem qualquer ferramenta, tá? Terapeutas e ferramentas, consegue tirar muito ele daquele lugar, porque ele está naquele terceiro nível. Então, é mais complexo, por quê? Porque, por algum motivo, é uma pesquisa genérica, né, que foi feita com um grupo, eles classificaram 3 tipos. Então, tem pessoas que, no momento da história dela, ela está num lugar que ela não quer sair, embora ela diz que procura ajuda, ela toma remédio, ela vai fazer uma série de coisas, mas ela está sempre ali na lamentação. Então, nenhuma ferramenta tem uma ação eficácia. Tanto amor que, gente, quer botar Max assim, arrepiando os cabelinhos, quando alguém fala assim, Max, eu já fiz de tudo, você é minha última esperança. Dá vontade de sair correndo. Gente, juro, eu tenho vontade de sair correndo. Primeiro, porque ninguém fez tudo. Sim. Ninguém fez tudo. E ninguém pode ser a última esperança. E se delega isso para mim... é um peso, né? Se delega isso para mim, então ele está entendendo que ele está buscando que eu tenho algo para dar a ele que ele não tem. E se eu tenho algo para dar a ele, então significa que ele é submisso a mim e eu sou muito importante. Eu não gosto desse tipo de relação. E isso é perigoso. Mas muitas pessoas espiritualizadas têm essa postura. Max, você não tem. O que eu gostei muito em você é que você não se colocou no pedestal em momento algum que eu estava no retiro. E assim, a gente está numa situação muitas vezes de vulnerabilidade ali, porque nós estamos trabalhando, o renascimento é um processo sensível.
E em momento algum, nem você, nem ninguém da sua equipe se coloca nesse patamar. Por mais que você tenha uma espiritualidade muito elevada. Então eu acho importante a gente falar isso. Mas nem todo mundo é assim. Aí existem questões, não posso falar por todo mundo, mas eu venho nesse caminho de busca, sabe? E a minha motivação para a minha busca foi a minha própria cura, a minha própria sanidade devido à história por onde eu passei. Então, ao passar por esse caminho, eu fui entendendo que ao resgate desse lugar interno, ele era a parte da minha verdade. Então, isso foi uma coisa muito importante. E quando eu fui convidada a estar nesse lugar de fazer para o outro, porque assim, você começou tudo isso porque você queria ajudar o mundo? Não. Você começou tudo isso porque você queria curar o mundo? Não. Eu comecei tudo isso porque eu queria curar a mim mesmo, sair daquele lugar de ouvir tantas vozes que eu ouvia desde criança, com todas as dores dos traumas que eu tive, pelos quais eu passei, porque eu passei por traumas muito pesados dentro do núcleo familiar, entende? Então, tudo aquilo tinha desordenado uma personalidade em mim que causava muitos danos no meu campo psíquico, emocional. Então, eu olhava para o mundo e não via graça em lugar nenhum. Então, quando eu busquei esse caminho, eu busquei um caminho de algo que fosse real e pudesse ser usado para poder gerar esse espaço, sabe? Esse espaço de autoridade sobre a própria vida. E desde o começo eu fiquei muito incomodada com vários lugares que, por necessidade, eu acabei passando, porque eu tinha uma mediunidade muito aberta, então eu acabava sendo obsediada por alguns espíritos. Então, isso eu estou falando de infância, 9 anos, 10 anos, 11 anos, tá, gente? Então, estou falando... E mesmo tendo uma mãe muito católica que não acreditava em nada disso, então ela era obrigada a buscar alguns recursos fora da Igreja Católica para tentar ajudar as questões do que eu estava passando. Depois de ter buscado os recursos psiquiátricos, né? Primeiro ela procurou os recursos psiquiátricos, eletroencefalograma, tudo para saber se aquelas crises que eu tinha era epilepsia, era isso, era aquilo, o que podia ser. Sim. Bom, em suma, então ao passar por esse caminho eu tinha um objetivo muito focado, e o objetivo estava em mim, e todo o conhecimento precisava fazer sentido e prática. Não só fazer o sentido filosófico, como foi a primeira parte do meu caminho, que foi aprender filosofia, e aí já começou a ajudar muito o entendimento da filosofia, mas a filosofia só não cura. Só a filosofia, para alguns traumas, é pouco. Então eu precisava avançar um pouco mais. Então eu fui avançando. E ao avançar nesse lugar, eu fui conhecendo pessoas ao longo do caminho que eu questionei. Inclusive meus próprios mestres, professores no caminho. E eu questionava, mas se você entendeu isso, por que você não torna isso real? Mas se você fala isso, por que você está vivendo essa bagunça? Sabe, é tipo assim... Perfeito. É tipo uma coisa... como eu não estava procurando para poder me projetar, era para curar, e a necessidade de cura de quem está doente, ela é muito emergente, ela é muito visceral. Sim. E aí você está me ensinando uma coisa, mas você não está fazendo? Aí isso me dá mais desesperança, entende? Porque se você que eu julgo melhor, mais habilitada, com mais capacidade. Você está falando, exemplo, tá? Você está me falando que você faz ouro, que você é alquimista e sabe transformar cobre em ouro. Aí você me explica com toda a ciência possível a diferença da molécula do cobre para o ouro e como é possível fazer alquimia de troca. Aí eu entendo, você está me explicando isso. Aí daqui a pouco você está me pedindo R$10 porque você não tem dinheiro. Eu falo, mas peraí, deixa eu entender. Você não está me ensinando alquimia? Você não está me ensinando que é possível transformar cobre em ouro? Por que você não tem dinheiro? Não parece sensato. Então, de fato, quando você fala assim, a pessoa espiritualizada, olha, eu tenho muita dificuldade nessa área, porque às vezes a última coisa que eu encontro em algumas pessoas é a espiritualidade. Eu encontro falas, posturas, condutas, entende? Que diz que é espiritual. Mas a própria conduta, ela não é, da pessoa não é espiritual, porque não tem um mínimo de respeito pelo outro, pela diversidade, pelas diferenças, sabe? Só muda a roupa, mas continua no mesmo joguinho capitalista de poder, de diminuir, de segregar, sabe? De julgar. É a mesma coisa. Se trata que um xamã tem que ter responsabilidade, porque ele vai ser o intermediário entre um mundo e outro. Então o ego dele tem que ser superado. Ele tem que encontrar um lugar de verdade tão profunda dentro dele que o que vem de fora não vulnerabiliza o seu sentir. Criar uma estrutura de uma mente forte.
Então o xamã precisa ter uma humildade, reconhecer e vencer os seus limites. Sim. Superar os seus limites. Então, por exemplo, quando eu falo com a pessoa, o treinamento, você foi lá no sítio, você ficou na categoria de paciente, né? Você estava num tratamento energético. Aí, então, você tinha uma casinha, colchãozinho, comidinha, você tinha um cuidado, né? Embora a gente busque deixar o espaço o mais rústico possível para poder quebrar determinados padrões, sair da zona de conforto, mas é muito mais confortável do que você ficar numa barranca, de você ficar sem comer, você ficar sem tomar banho, porque tem toda uma coisa de tirando a comida para fazer jejuns. E aí a pessoa, mas por que tem que fazer jejum? Mas por que tem que fazer isso? Porque você tem que superar os seus limites. Se você estiver dentro de uma zona de conforto, o teu ego, ele é adormecido, ele está num lugar de conforto. E quando você vai tirando isso, você vai sabendo quem é você vai se conhecendo. Então, é muito mais de fortalecer sua mente, até mesmo para um momento em que você estiver enfrentando uma situação difícil, você tem uma mente forte. Porque imagina, eu vou chamar de demônios, mas só para entender, né? Claro. Você está enfrentando um demônio, porque pessoas são atormentadas, certo? Por várias coisas. Certo. E você está ali trabalhando com uma pessoa, ou limpando a casa, o ambiente dela, e ela está possuída por entidades ou por frequências de energia densa. E aí esse negócio vai te atacar. Se eu vou te limpar, isso vai vir sobre mim. E isso pode vir sobre várias formas. Como que os demônios atacam uma pessoa? Sempre pelo ponto fraco da pessoa. Certo? Então, os demônios são ardilhosos nisso, porque onde que é o ponto fraco da Thaís? Então ela acha que ela é muito magra. Então eu vou chamar ela de gorda, ou magra. Ela acha que tá ficando velha. Ela tem um ponto fraco dela, a vaidade. Tá ficando velha, acabada, velha. Posso pegar qualquer coisa, eu tô só desenhando. Entendi. Agora imagina que você tá ali cuidando de uma pessoa que está com aquele clima astral em volta dela e você está tirando e convidando para sair aquelas energias, aquelas entidades, e aí essa vai pegar em cima de você e começa a falar em cima do seu ponto fraco. Tua mente fica fraca e deixa ele entrar, porque você não tem sua mente forte. Entendi. Então daqui a pouco você pode estar embrulhada naquela situação, você não consegue encaminhar aquela energia, você não consegue abrir um caminho para ela, porque você acaba absorvendo, porque ela não vai sair livremente, entende? Ela sempre tenta reagir. Então, um xamã significa um preparo de uma mente forte, superar os próprios limites. Aí eu separo isso em dois tipos, né? No xamã, eu posso fazer o xamã urbano, que a gente fala, um xamã para nível pessoal, certo? Às vezes a pessoa fala, Max, eu quero treinar o poder xamânico dentro de uma ideia para mim, para minha vida. Eu vou continuar fazendo uma carreira aqui, na indústria, aqui, mas eu quero esse lugar, certo? De poder pessoal. Então, os treinamentos, eles mudam um pouco, por quê? Porque tem coisas que são feitas para preparar você para cuidar de outro. Sim. Certo? Então, eu tiro essa matéria, que é o que você precisa saber para cuidar do outro, e fica a matéria de superação dos seus limites e de suportar você mesmo e de criar uma estrutura que fortaleça nesse sentido. Isso que vai fortalecer sua mente. Ficou claro? Ficou. Então a pessoa pode usar esse elemento para ela mesma. Para ser um xamã, você tem que manejar as portas, certo? Manejar caminhos dentro de você. E se você tem limitações, essas limitações vão te impedir. E vão colocar esses dois elementos que eu quis trazer para você. Por exemplo, água. Medo de água. Um xamã tem que manejar os elementos. Como é que eu manejo o elemento água? Certo? Porque chamar a energia de água, manejar para chover, para parar de chover, porque um xamã interfere na natureza, ele lida com a natureza. A mesma coisa o vento, o ar. O xamã mexe com o ar, a gente chama o vento e o vento vem, entende? Então tem uma conexão, o xamã está conectado com a natureza, entende? Ele tem uma conexão. Então no meu treinamento, eu não poderia avançar do treinamento se eu tivesse com esses medos. Então, quando eu comecei a vencer o medo de água, que foi o primeiro antes do ar, por quê? Porque eu não poderia avançar no meu treinamento e ser uma xamã que maneja o elemento água com trauma de água. Entendeu? Entendi. Eu pararia numa das portas, que é diferente. Por exemplo, uma pessoa, eu sou um xamã, mas ele é um vidente. Vidente é uma porta do xamã. Não é toda. Então, eu
tenho que vencer esse movimento. E quando eu decidi vencer esse trauma, ao decidir vencer esse trauma, eu fui fazendo o caminho para vencer. Porque você vai vencer um trauma de uma vez, traumas assim geram no corpo descargas elétricas, confusão mental, onde você é refém de uma bioquímica, de uma enxurrada de bioquímica no seu corpo. E quando essa enxurrada vem, você não pensa. Você entra no movimento. Então imagina, se você tem um medo de água, quando eu estava numa piscina, por exemplo, que não dava pé, que chegava aqui, eu já entrava naquele pânico. Pânico, gente, pânico. Sistema nervoso em total desequilíbrio. Sim. Pânico, isso é pânico. Por isso que eu conheço tanto de pânico. Eu também tive muito pânico. Para poder vencer aquilo. Você vai vencer na primeira vez que entrar? Não, tem um processo. Hoje um pouquinho, mas um pouquinho você vai construindo esse processo para poder vencer aquele lugar. Quando você refaz essa ponte, aí eu estou num outro ponto que eu consigo lidar com esse elemento da água. Ao lidar dentro de mim, eu posso lidar fora de mim. A mesma coisa com o ar. Você imagina? Ao lidar dentro de mim, com tudo que estava aquilo, eu pude lidar fora de mim. Então hoje, né, outro dia eu fiz um stories que uma pessoa me convidou para ir no barco dela. E ela me pegou de avião, a gente pegou o jatinho dela e foi para um lugar e depois pegou o barco. E eu fiz um story e falei assim, pode parecer que é a cara da riqueza que eu estou nesse jatinho, mas a maior riqueza do mundo é pensar, eu pego um avião e eu entro num barco para a gente ficar no mar. Isso era impensável. Impensável. Aquilo era uma conquista, assim, mais do que, você tá num jato, porque a pessoa pode olhar, você tá num jatinho, você tá num iate bacana, não, como você é a cara da riqueza. Amor, riqueza é a paz interna. É superar os traumas. E superar as suas limitações é a maior riqueza que você pode ter. A coisa mais surpreendente de tudo que eu vivi, quer dizer, para mim muitas coisas foram surpreendentes, mas o que eu comento, e popularmente as pessoas se chocam, Max, é que você é a única pessoa que eu conheço no mundo que é capaz de mudar um signo de alguém. E eu mudei o meu signo quando eu fui para o retiro, e quando eu conto para as pessoas, todo mundo pede seu telefone. Todo mundo fala, meu Deus, como assim? Como a gente é capaz? Isso faz parte do xamanismo também? Então vamos assim, o xamanismo, que é conhecido por todos os processos tribais de alguma forma, porque, você é uma xamã, mas de qual tribo? Lakota, isso, aquilo, não. O xamanismo em si ele tem um poder e cada movimento tribal tem uma linha. A gente chama assim, a linhagem do norte são os xamãs que seguem tradições tribais, que é muito comum dentro daquela tradição. Então eu estou na Lakota, eu canto dos Lakotas, eu sigo a tradição tribal, então eu sou um xamã dessa linhagem, tá? O outro caminho é o caminho que eu faço, que é o xamã do sul. Aprende as tradições, aprende as ferramentas e faz o seu próprio caminho, ok? Então, com isso aqui, a gente tem uma ferramenta de trabalho, que é a ferramenta xamânica, a construção do xamanismo. Então, aqui dentro eu posso conversar com vários xamãs, certo? Que a gente tem coisas em comuns aqui nessa linhagem. Porém, a cosmologia energética, que é o estudo que nós temos de decodificação do quinto corpo, não é de conhecimento dos xamãs, certo? É de conhecimento da Max. Sim, porque os xamãs trabalham no corpo astral, que é o quarto corpo. Esse é o conhecimento xamânico, a gente viaja no astral, a gente trabalha o astral. Então, esse trabalho aqui que a gente tem também, tá? Como outros xamãs também têm de diferentes formas. Porém, aqui nós temos uma especialidade muito única do Instituto, ok? Isso é a nossa exclusividade, que é a exclusividade da decodificação do corpo energético. A primeira formação que eu tive ali, depois da filosofia, eu fiz filosofia, parapsicologia e depois astrologia, para depois seguir PNL, depois xamanismo. Aí tem uma linha aí de coisas. Mas só para entender aqui, a primeira que eu fiz com 20 anos é astrologia. E a astrologia, ela diz o quê? Ela diz uma foto do momento que você nasceu. Então, se você é um astrólogo ou você entende astrologia, você vai falar assim, que absurdo trocar de signo. Pensaria eu também só da visão astrológica. Como a pessoa vai trocar de signo se o signo dela é o dia que ela nasceu? Isso é impossível. Ponto. Concordo com você. E eu pensaria assim também, até então, antes de conhecer como é formado. Por quê? O mapa astral diz que é o signo do dia que você nasceu. O mapa gestacional,
ele vai falar sobre, você nasceu nesse dia, mas quem é você que nasceu aqui? Porque do dia que você nasceu, você já existia antes, você foi fecundado. Você foi fecundado, passou o 3º mês, passou o 6º mês e você nasceu. Em cada um desses momentos, então, nesse conhecimento de estudar o campo de energia, você recebeu um tipo de energia na fecundação, um tipo de energia no 3º mês, um outro tipo no 6º mês, e aí você nasceu. Então, aquilo que a gente chama de signo, então, por exemplo, um signo de touro. Então, porque ele nasceu em maio, ele é o signo de touro. Depende, ele nasceu de 9 meses certinho? Ele nasceu de 8 meses, pode ser que ele nasceu antes da hora. Porque, para ele ser touro mesmo, ele tem que ter sido fecundado na era de leão. Entendi. Então tem as etapas para poder cobrir, porque, na verdade, a posição das energias nos chakras é que vai dar um signo inteiro. Então, por exemplo, um taurino. Ele foi fecundado em leão, no 3º mês estava no signo de escorpião no céu, no 6º mês estava no signo de aquário, aí ele nasceu touro. Então, um touro, o que é? Ele tem preto aqui no centro, por isso que taurino tem no centro preto. Por isso que taurino está preocupado com o futuro, com o dinheiro, sempre querendo a posse. Por que o taurino tem violeta na visão? Então, porque ele tem sempre um olhar com medo, posso perder, estou apegado, decepcionado, pode dar ruim. Tem sempre uma visão negativa, uma tendência de estar olhando e vendo onde vai dar ruim. O sentimento do touro, a rosa, que quer dizer... alegria, quero satisfazer, tem uma coisa de estar buscando prazer, e qualquer coisa que tira o prazer fica meio mal-humorado. Verde, que é o que está na cabeça. Então, verde significa o alimento, eu quero preocupado com o alimento, é o taurino. Verde é o alimento, então o alimento é onde está a minha busca de prazer, do que eu quero me realizar. Então, esses 4 pontos marcam o taurino, ok? Para astrologia, você só é um touro. E se você nasceu de 10 meses? E se você nasceu de 7 meses? Você não completou essas etapas para ser um taurino de verdade. Entendi. Certo? Então, primeiro, a gente vai verificar isso. E como isso aqui fala sobre posição de energias nos chakras, quando nós abrimos o campo para fazer a mudança energética, eu posso mudar a ordem dessa posição. Então, por exemplo, só para ter uma ideia, o rosa que está no sentimento, eu posso botar o rosa para a cabeça. Na hora de a gente tira a energia para tirar a que vai embora, para trazer a nova energia, por isso que chama regestação. Então, essa imersão, ela é específica para regestação, que eu faço outras imersões com outros objetivos. Essa é muito profunda e ela é bem objetiva. Então, vou dizer que depois de tudo, possa mudar a frequência. E, nesse exemplo, eu pego o rosa do sentimento novo e ponho para a cabeça. A hora que eu mudo a ordem de tudo, quem tem rosa na cabeça é aquariano. Então, ele pode sair de touro para aquário. Vai ter um outro movimento que eu vou ter que alinhar as outras perspectivas inteiras relacionadas com a mesma frequência aquariana. Então, a mudança de signo, ela, na verdade, o que ela é? A mudança da frequência de energia daquela matriz, porque o nosso corpo é uma matriz, eu mudo a ordem dessa energia. Aí a pessoa passa a experimentar a vida sobre uma outra perspectiva. E é por isso que é tão encantador e tão forte a possibilidade de você enxergar sobre outras perspectivas. E onde que a gente te encontra? Porque assim, dá para fazer o retiro, mas a gente também pode fazer um mapa gestacional com a sua equipe e fazer o curso das 12 inteligências online. Então, se você gostou desse tema, você pode já entrar no site da Max e comprar o curso para aprender um pouco mais, que a Max fala tanto das cores, da energia das cores. Conta, qual é o site, qual é o seu Insta, onde você está? Então, você pode ir lá no próprio Instituto Max Tovar, tem a página, e tem a Max Tovar, que é minha página também. Então, lá dentro já tem o site também é Instituto Max Tovar, onde você vai acessar ali os nossos cursos e tal. A gente tem, na linha de desenvolvimento pessoal, o curso das 12 inteligências, e daí avança, esse é fundamental, e ele avança para o profissionalizante, e nós temos também um outro que chama a mentoria terapêutica. A mentoria terapêutica, inclusive eu estou no ar, já coloquei 2 módulos e vou entrar agora em setembro no 3º módulo, que é do QS, que é a inteligência do fogo. Qual que é a diferença? Pensa que a terapia, esse modelo que eu fiz de mentoria terapêutica, porque muita gente quer mentoria comigo e às vezes não consegue por vários motivos, ou recursos, ou horários e tal. Então eu criei uma forma que eu pudesse desenvolver com a pessoa num caminho
E como eu não sei qual que é a deficiência da pessoa, então eu já criei a aula, que tem uma aula ao vivo, e tem os exercícios relacionados com aquilo, bem terapêutico. Diferente do exercício que tem nas 12 inteligências, que é mais racional, vamos dizer, está trabalhando mais com os conceitos e práticas aqui. Esse é bem assim, não quero aprender muito para lá, eu quero cuidar só de mim, sabia? Só de mim mesmo, só de mim. Entender? E aí eu levo ao entendimento daquilo e às práticas e aos procedimentos que precisam ser feitos. Então, esse também é um trabalho muito interessante, muito bacana. As pessoas que estão fazendo vão sentir, nossa, eu estou com a Max aqui fazendo a terapia. E como ela tem uma duração que a gente propõe, tipo 9 meses, pelo espaço de tempo, para você ter tempo. Então, é como se você estivesse construindo esse lugar. Então, esse é um processo muito importante, porque o processo de desconstrução da personalidade criada para se defender, para se proteger ou para se posicionar, nem sempre ela está alinhada com a verdade de quem você é. Personalidade pode ser uma armadilha muito forte. A personalidade está para servir uma essência, não para você identificar quem é você através de uma persona. Entende? Entendi. Então, quando a gente está desconstruindo isso, é um lugar muito importante. E desconstruir faz uma bagunça. Então, fala, nossa, eu quero ir lá para o sítio e já sair linda. Ai, gente, eu falo isso o tempo inteiro. Não é isso, você passa no sítio assim, para essa reprogramação, você passa 4 dias, são terapias profundas de manhã até a noite. Tudo é terapia, é intensivo, que a gente chama. E o último dia é o ritual da reprogramação. Acabou aqui? Não. Aí você tem 9 meses para nascer. Esses 9 meses passa por períodos onde todos os seus processos estão sendo revistos dentro de você. É verdade. Porque as energias novas estão trazendo um novo pique. E as velhas que estavam construídas até lá? Entende? Já estão sugerindo novos caminhos. E por isso que às vezes é interessante a pessoa ter um acompanhamento no pós, o que a gente chama da terapia na neuroplasticidade energética, para ela ter um profissional que possa ajudá-la ali. E em alguns casos isso é muito necessário para dar aquele suporte, porque começa a desconstruir e fala, nossa, está desconstruindo coisas. Sim, coisas que estavam construídas e que não fazem mais sentido. E tem momento da desconstrução que é quebra de parede. Aí você encontra um cano. Eu vou fazer uma reforma aqui, imaginei isso. Mas daqui a pouco ali tirou um cano e o cano de luz estava todo estragado, eu tenho que mudar a fiação inteira. E às vezes no meio de uma desconstrução a gente tem que fazer uma outra intervenção para mudar todo o circuito elétrico que não estava no orçamento nem no plano, porque não era visível. Mas na hora que começou a desconstruir tal coisa, aquela parede viu que aquilo ali seria um problema. Então, por isso que não dá para a gente ser generalista e falar, às vezes a pessoa, quantas sessões? Eu sei que todo mundo quer quantificar uma coisa para ter mas depende de pessoa para pessoa, de como está construída a sua estrutura, de como você lida ao desconstruir essa estrutura. Porque para a gente ter um suporte na desconstrução, eu tenho que imaginar a construção. Então, por exemplo, eu vou reformar esse espaço, ele vai ficar lindo. Então, ele vai ficar lindo lá na frente pelo plano que a arquiteta fez para mim, exemplo. Uhum. Mas entre o que está e o plano da arquiteta, eu tenho a desconstrução, eu tenho o mestre de obra, eu tenho todas as questões que estão no meio do caminho. E eu tenho que aproveitar esse meio do caminho como um exercício de elaboração pessoal. E o que vai me alimentar no meio desse caminho? Aquilo que eu quero. Então, se eu ficar, aquilo está desmontando, está acabando isso. Não preocupa com o pó. O pó faz parte do que está quebrando. Então, quando eu aceito o que está quebrando, eu visualizo no que eu quero. Então, um dos segredos é, aonde que é a construção de onde você quer chegar? Que é uma das coisas que a gente faz no sítio. Aonde você quer ir? Qual é? Investigando você para você falar, é aqui que eu quero, vai estar nesse modelo. E eu penso nele enquanto eu estou desconstruindo aqui, porque uma hora eu vou estar lá, porque nenhuma reforma dura para sempre. Existe também, para quem quiser, um documentário sobre todo o processo, sobre você, sobre o processo de regestação que foi feito pela Ludmila Dyer, pela Anitta e pela Fernanda Souza. Isso. O documentário chama Eu. Isso. E ele está disponível no aplicativo Aquarius. Isso. E na plataforma da Globoplay. Também. Da Globoplay também? Também. Está nos dois. É lindo, é um documentário muito bonito. A Ludmila foi altamente inspirada pela poesia, por tudo, porque ela traz a história dela, quando ela chegou até mim, como que todo o trabalho com o mapa gestacional foi útil para ela, para desenvolver o processo dela, inclusive de saúde, né? Todo o movimento e essa construção. Então, no final desse trabalho, ela viu essa união entre o que ela tinha como propósito e o conhecimento e buscou esse caminho para contribuir com as pessoas. E você sabe que cada vez que eu assisto eu choro?
Eu já assisti, é muito lindo. É muito lindo. Eu já assisti várias vezes e cada vez que eu assisto eu choro, me emociono de tão bonito pra gente poder lembrar, sabe? Sim. Pra mim, assim, eu diria que é um filme que você deveria assistir pelo menos uma vez por mês pra você lembrar, opa, tem esperança. De boa. É verdade. Né? Max, a gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Já vi, maravilhoso. Que é assim, toda carreira, toda estrada tem um erro. E às vezes esse erro é bom. Esse erro ensina mais do que um MBA. Já aconteceu alguma coisa na sua trajetória que você falou, deu errado, mas no final você falou, nossa, deu muito certo? Então, já sim, porque além de ser uma terapeuta, xamã, eu também sou uma ativista social, tá? Não sei se você sabia disso. Eu sei que o seu sonho é montar uma ONG, né? Não, meu sonho, já tem montada, né? Já tem montada? Sim, mais de 30 anos. Você tá brincando, desculpa. Não tô brincando, é sério. Chama-se Oficina do Ser, você pode dar um Google nela, entrar no site ou no Instagram. Então, a Oficina do Ser, eu montei a oficina quase 31 anos, então vou colocar mais de 30 para ficar mais fácil, tá? Quando eu montei a Oficina do Ser, pensando assim, essa ferramenta que eu estou desenvolvendo, ela precisa chegar a outras classes sociais. Porque outras classes que sofrem, uma classe social com algumas limitações, ela também tem limitações culturais e de entendimento também. Mesmo porque está muito no nível fome, sobrevivência, tal. Então, eu pensei, essa ferramenta eu tenho para um nicho de pessoas aqui e eu vou desenvolver para um outro nicho de pessoas que são as pessoas que precisam nas comunidades. E desenvolvi uma metodologia. E essa metodologia chama metodologia território educador, tá? Então ali eu vou implantando isso. Então, em algumas vezes dentro desse movimento, quando você fala, não, porque quando você falou assim, tem alguma coisa que deu errado e você pensou? Porque dentro da minha carreira, dentro do Instituto, tudo foi fluindo e eu fui aceitando cada momento e sempre evoluindo, estava tudo certo. Mas esse momento, essa ONG, nesse trabalho, sim, vai dando várias questões que são limitadores pelas condições mesmo. A gente trabalha com educação, cultura e sustentabilidade. E uma ONG que tem esse objetivo e que se propõe a ser uma ONG séria, responsável, ainda no meio político, que não tem a mesma vibração, então aquilo que eu tinha imaginado que poderia ser maravilhoso, como os projetos que eu fiz em escola, como vários movimentos, às vezes era interrompido por causa de interesses de terceiros que não tinha interesse que a comunidade pudesse viver aquilo. Então, algum momento a gente fala, nossa, poxa, aqui deu errado esse movimento, aqui não deu certo, não conseguimos ainda fazer esse movimento. Então, acho que quando você falou, me reporta muito a isso, entendi, sabe? A esse lugar, especialmente, porque é um lugar muito delicado. Agora, dentro da carreira, dentro do Instituto, eu fui traçando o caminho do Instituto muito focado em conteúdo, em propriedade, porque como eu estava desenvolvendo algo muito autoral, um desenvolvimento muito profundo, então eu fiz um caminho muito mais de uma experiência profunda do que comercial. Então, se eu fosse olhar assim nas minhas inteligências, qual a inteligência que você tem uma fraqueza, é mais débil do seu grupo de inteligências, Max? Aí eu diria assim, uma das minhas inteligências mais débil é a inteligência business, comercial, certo? Ao longo dessa carreira, eu não fiquei pensando nisso. Porque eu negava? Não. É porque eu estava tão dentro das inteligências que estão ligadas à conexão, ao saber, ao experimento, ao desenvolvimento de método, de tecnologias, para aquilo firmar, do que aquela inteligência, se eu saísse vendendo ela e a forma com que eu fosse vender e dispor ela no mercado, eu não estava com ela tão profunda. Entendi. Mesmo porque a gente está falando de 30 anos atrás. Imagina 30 anos atrás eu falando sobre corpo energético, eu falando sobre mapa gestacional, falando sobre essa influência, parecia uma louca, era muito fora da realidade, sabe? Então, algumas coisas que eu fui ajustando. Hoje, por exemplo, não hoje exatamente, mas depois que eu tive o EQM, que eu tive um estado de quase morte no infarto, a minha vida mudou quando eu voltei desse estado de morte, porque pelas orientações, porque até esse momento eu vivia ainda muito no conteúdo, propriedade, autoridade, sabe, tá profundo. Aí depois desse momento, após eu ouvir as orientações que eu vi no estado fora do corpo, ela dizendo, bom, agora o mundo já está pronto, já está na hora, então sua missão na Terra não acabou, agora está começando o segundo
round. Volta para o segundo round. Então, eu vejo algumas coisas que eu podia avaliar. Nossa, se eu tivesse sido mais business aqui, podia ter criado algumas estruturas aqui mais interessantes, que talvez outras pessoas poderiam ter feito até para escalar, para gerar isso ou aquilo, ter formado várias pessoas no meio do caminho, entendeu? Só que eu botei num critério onde a formação dos profissionais tinha que ser muito profunda, muito séria, para poder ter um profissional de alto nível. Isso não torna o caminho fácil, porque a gente tem uma tendência hoje de todo mundo querer uma coisa muito rápida, sabe? Final de semana já sai um terapeuta. Hoje a gente tem muitos terapeutas no mercado e de uma qualidade muito baixa, muito comprometedora, porque pessoas fazem um curso de final de semana e já tem um cartãozinho na segunda-feira e já está intitulado terapeuta. Então, se eu fosse falar alguma coisa nesse caminho, alguém fosse falar hoje, mas você não pensou em tudo isso? Não pensei mesmo, não quis mesmo. Não era essa a ideia. Então, essa ideia de fazer com que o conhecimento chegue mais amplamente, mas de uma forma coerente, de uma forma consistente, porque lidar com a vida do outro é uma responsabilidade muito grande. Entende? Então, não pode ser feito assim porque a pessoa, por que você quer fazer isso? Porque eu quero curar o outro. Mas por que você quer curar o outro? Quem é você para curar o outro? Essa é a minha primeira pergunta. Porque muita gente quer mudar, fazer transição de carreira, que eu trabalho também com isso. Eu quero sair daqui do corporativo, eu quero curar o outro, eu quero fazer o outro. Então, é um lugar que já vem de distorção, entende? Por quê? Porque você só pode dar o que você tem. Sim. Se você não tem, como é que você dá? E para você poder fazer isso, pode ser por escala. Max, eu tenho que estar pronto, totalmente pronto para começar? Não. É escalonário. Eu vim até aqui, se eu subir até aqui nesse degrau, daqui eu posso fazer todos que estão abaixo de mim nesse degrau. Para cima, não. Eu subi até aqui, eu já subi meu nível de fase. Eu já tenho uma outra competência. Entende? Então você imagina a Max de anos atrás, que tinha trauma de água e trauma de altura. Você acha que eu tinha capacidade de ajudar a pessoa a vencer um trauma de água? Não. Eu teria capacidade de ajudar a pessoa a vencer um trauma de altura? Claro que não. Não, eu não conheço isso. Entende? Entendi. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário. Bom, eu hoje estou levando um livro na minha mala de viagem que eu ganhei recentemente, inclusive do Dr. Tel, e que eu não conhecia. Muitas pessoas vinham falando, você conhece o Dr. Joe Dispenza? Sim. E eu não conhecia ele. Que você fala muita coisa que ele fala. Não. E, recentemente, ainda alguns meses atrás, o Theo me deu um livro. Eu gostaria que você conhecesse esse daqui. Então, o livro esteve na minha mão e ainda está na minha mão. Vou dizer, é o livro que eu estou lendo nesse momento. E achei muito incrível porque o que ele fez, o Joe Dispenza, ele tem a história dele, que ele superou o próprio acidente dele, mas ele vem aí da parte acadêmica, né, da parte médica, e começou a fazer várias pesquisas, mas utiliza ferramentas de meditação e percebi várias ferramentas xamânicas que ele não chama xamânicas, certo? Inclusive, eu vi outro dia falando sobre a caminhada, a meditação da caminhada, que é uma meditação do visionário, que é uma meditação xamânica, mas ele não falou que é xamânico, ele não usa esse termo, falou uma meditação minha que eu criei e tal. Ok, então o que é super bacana que eu percebi? Que ele traz toda justificativa científica, com provas científicas, tanto de sangue quanto de imagens cerebrais, o quanto que a meditação, o trabalhar interno, leva a processos de cura. Então, muitas pessoas, ele tem lá relatos de curas incríveis, certo? A partir da meditação. E a meditação, ou os caminhos terapêuticos que ele faz retiro, antes fazia de 4 dias e agora de 7 dias, onde ele foi percebendo os exames quando a pessoa entra e quando ela sai, vê as alterações no plano físico. Então ele tem um banco de informações incríveis. Então, eu, que estou do lado de cá, vamos dizer, do lado mago da vida, xamânico, e que lido com isso há anos. Aí a pessoa olha para mim cheia de preconceito. Mas é uma xamã. Lida com uma coisa abstrata, ou energética, ou isso e aquilo. Mas olha, Dr. Joe Dispenza, ele é um médico. Embora seja criticado dentro da academia, para os outros médicos, para alguns médicos, mas eu falo, mas é um doutor. Ele tem ali um banco científico, tirou meu sangue. Então ele provou que é possível. E eu hoje vejo isso muito legal, embora não me traga nenhuma
surpresa, nenhuma novidade, certo? No que ele está trazendo, mas está me trazendo muitos dados comprovatórios, não que eu precise, mas muita gente precisa de dados comprovatórios daquilo que funciona. Muito legal. Então esse livro seria Como se tornar sobrenatural. Esse seria o nome do livro. Max, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu queria te agradecer muito. Eu espero que muitas pessoas assistindo busquem o mapa gestacional, busquem o Instituto, porque, repetindo, mudou a minha vida. Eu tomo muito cuidado para falar uma frase assim, para as pessoas não falarem, nossa, parece uma fanática. Mas Mas eu acho, de verdade, que a gente tem que dar o nosso relato sincero. E eu vejo tanta gente dando relatos sobre você, Ludmilla, Fernanda Souza, sim, Anitta. E todo mundo espontâneo, tá, gente? Não teve nenhum acordo, nenhuma negociação. Nunca faço com isso, porque justamente a pessoa quer fazer bem pro outro, certo? Exatamente. Não é para mim, né? Vanessa Camargo, um monte de gente, e eu acho que os caroneiros já me conhecem há 4 anos que eu tenho podcast, e eu nunca falei uma frase assim. Então, eu sou muito cautelosa para falar uma frase com esse peso, mas eu acho que é para as pessoas entenderem a dimensão da importância do seu trabalho, da sua missão. Então, queria te agradecer por você ter vindo, por você ter compartilhado o conhecimento. Obrigada, Max. Eu que agradeço você, os seus meninos aqui, o José, que foi tão simpático em tudo, o seu amigo que está ali atrás, e vocês que estão aí ouvindo, eu espero que os meus saberes, que a minha experiência tenha despertado em você assim que interessante. Eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu sou uma consciência presente. Eu posso fazer a diferença hoje na minha vida e transbordar isso para o mundo. Amém. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui, todos os links para você acessar a Max estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande.